E no programa de hoje nós temos ela, Josiane de Oliveira. E aqui então, Josiane de Oliveira. Gente, se eu contar que eu conheci esta menina aos 14 anos de idade, não façam conta, né? Eu tinha 14 também. Só que não. Quando ela estava pensando, na verdade eu acho que ela nem pensava ainda em ser modelo, né? Tava bem no comecinho. Tava começando a nascer o desejo. Algumas semanas depois, aí a minha tia me levou a Porto Alegre. E aí eu vinha adentrar na agência Elite. Aí a Nádia me achou na rua. Imagina, com 14 anos de idade ela concorreu no The Look of the Year, né? The Look ou é da Elite Model Look, né? Do Elite Model Look, foi finalista nacional, foi para a Coreia do Sul. Ou seja, aos 14 anos, Josiane de Oliveira já é lançada ao estrelato. Ai, foi lindo. Eu brinco dizendo que se as pessoas têm um sonho, para mim caiu assim de paraquedas, coisas inimagináveis, né? Porque tu ter a pretensão de ter o sonho de ser modelo e aí já começar no maior concurso de modelos do mundo. Que descobriu Gisele Bündchen. E já entrar, já começar direto nesse concurso para mim foi uma dádiva, assim. Ali já dava os primeiros passos do que seria mais para frente, né? Porque foi o concurso nacional em São Paulo, eu fiquei em segundo lugar e no Mundial eu fiquei em 16º. Essa mulher tem 1,81 m de altura. Hoje eu amo. Mas antigamente eu não me achava um patinho feio, né? Você lembra, né? Toda menina, né? Muito o apelido de Bocão ficou, né? Isso desde aquela eterno, época, né? Não só o Márcio que me colocou esse apelido, como o Serginho também. Não fosse só modelo, né? Eu digo sempre, inclusive em conversas com amigos, eu desconheço alguém que tenha tido tantas possibilidades assim no mundo artístico como tu. É impressionante, né? 14 anos modelo, depois Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, representou o Brasil no Miss Universo em que país? Em Porto Rico e fiquei em 10º lugar. Vejam só. Depois disso, como se isso já não fosse suficiente, participa da 3ª edição do Big Brother. Do reality show, daí foi... É que eu tenho um probleminha, né? Eu não consigo ficar parada, né? Eu tenho que estar sempre me reinventando. Tanto que depois ela volta na 10ª edição. Não, satisfeita, mas agora eu tenho... Boninho, eu tenho que voltar a 3ª vez, mas agora com prêmio total. Senão não tem graça. Tá, e aí? O que fica de tudo isso? E não parou por aí. Não, daí claro, hoje ela é DJ... Daí fiz programa de TV e cinema no Rio, fiz em São Paulo, nas maiores emissoras, a Rede TV... na Record, Rede Globo e SBT. E vive na mídia. E sempre com assuntos polêmicos, né? Mas se não for para causar polêmica, a gente não sai de casa, porque, né, afinal de contas, o pessoal tá cansado do morno. A gente quer conteúdo. Então, isso ela falou, inclusive, uma mensagem no WhatsApp, né? Quando eu disse pra ela, olha, tem que ser bafônica a nossa entrevista, né? E será? Então, vamos começar. Josiane, ano passado, em um editorial onde ela, né, vestiu-se de Mulher Maravilha, ela disse que estava à procura de super-homem. Como que essa mulher ainda não encontrou o super-homem de sua vida? Tá difícil. A mulherada que está nos assistindo sabe do que estou falando. Mas tá faltando o quê? Eu acho que não é o que tá faltando, eu acho que a gente tá numa transição onde as pessoas não estão mais procurando relacionamentos sérios, elas estão mais... Até tem, né? Mas é difícil de encontrar. Então, mais por curtir, por ficar, por uma amizade colorida, né? Aquela coisa sem estresse, sem cobrança. Então tá meio complicado. Eu sou meio a moda antiga, eu prefiro me envolver, me relacionar. Eu gosto de relacionamentos. Falando em relacionamentos, né? Ai, meu Deus! Ela se envolveu
né, sentimentalmente com outro participante, ganhador inclusive, né, do Big Brother, que foi o Kleber Bambam, né, e muita gente dizia, inclusive na época, que era um relacionamento meio que ali, né, meio midiático, né, como é que foi isso? E foi extremamente midiático. Na época até a gente não falou, mas foi extremamente, para ambas as partes, né. Não foi assim uma coisa, vamos ficar para fazer isso. Não foi extremamente assim. Mas. Não, mas tinha química. Não, no começo ali até tinha uma história mal resolvida, na verdade. Já vinha de antes. Vinha de antes. E aí foi a oportunidade, daí a gente acabou ficando. O Kleber, ele é uma pessoa muito bacana, um ser humano legal, mas assim, fora de de holofotes e atrás das câmeras, assim. E aí, por incompatibilidade e um gênio meio difícil de se lidar, não foi adiante. Mas foi, da parte dele, coisas que me incomodavam muito, porque ele só usava a mídia. E eu sou uma pessoa oposto disso. Josiane também tem um temperamento forte. Quando eu digo temperamento forte, ela sabe o que é, determinada, né, uma mulher de atitude. Ela assusta por si só, né, com esse 1,81 m de altura. Pensa, essa mulher coloca qualquer salto de 5 centímetros, ela fica maior do que qualquer homem quase, né? Até porque a média do homem brasileiro, nem sei, deve ser 1,70 m. Eu sempre tive dificuldade, até que agora tô encontrando uns homens maiores. Estão crescendo. Mas eu sempre tive bastante dificuldade, assim, os meus ex-namorados, a grande maioria sempre eram mais baixinhos, né? Os chaveirinhos. E a gente pode saber, assim, quais os famosos que tu já teve uma fera, assim? Ai, gente... Essas coisas a gente não fala, entendeu? Porque quem come quieto come sempre. Entende? Mas não pode nenhum, assim, revelar um que não, né? Na época do Miss Brasil, eu namorei o Luciano Zafir. Luciano Zafir? Nossa, essa nem eu sabia. Pois é. Eu guardo nem conhecendo bem, a gente sabe de tudo, vejam só. Eu guardo segredos bem. Eu guardava, né? Porque depois dessa, né? Pois estou te contando em primeira mão. Não só pra mim, né? Mas pra muita gente, né? Sim, pra todos vocês. Então, agora, né? Não é mais segredo pra ninguém. Josiane de Oliveira, ano passado eu li algo a respeito, né? Como eu disse, ela tá sempre na mídia, que tu não estava satisfeita ainda com o teu corpo, estava fazendo 2 horas de academia por dia. E o que falta com esse corpão aí? O que tu quer mudar mais além disso? Não falta. Na verdade, eu estava numa transição onde eu estava exatamente fazendo treinos e crossfit, porque eu estava me preparando para um ensaio fotográfico que eu ia fazer, aonde exatamente eu tinha que mostrar um corpo totalmente diferenciado. E como eu ia representar uma heroína, né, que era Mulher Maravilha, a gente resolveu fazer um trabalho diferente. Que foi esse ensaio pro Jornal Extra? Que foi o ensaio... não só, na verdade, a gente quis fazer um ensaio de moda, todo pautado na Mulher Maravilha, né, por causa do lançamento do filme. Só que a gente não imaginava, não esperava que fosse ter a repercussão que teve. Mas qualquer coisa que tu faça, qualquer coisa, se ela for na esquina, vai dar repercussão. Mas foi uma coisa, assim, extremamente bombástica, porque foi divulgada, assim, nacionalmente. E eu fiquei super feliz com o resultado, porque foi um trabalho super bonito, bem de moda, mas inspirado nela, onde eu sempre fui fã, né, acompanhava nos quadrinhos, então sempre me identifiquei em Festa Fantasia, eu ia de Mulher Maravilha. Até porque ela é uma Mulher Maravilha, né? E quem não se acha, né? Aliás, mulherada que tá assistindo, todas somos Mulheres Maravilhas no nosso dia a dia. Não duvido disso. Josiane, então... né? Miss Brasil, né? Como é que tá a tua cabeça hoje, depois de toda aquela polêmica, né? Dentro do BBB, tu nem tava sabendo, aquela função toda, né? Em função de tu teres sido casada e não podia ser casada, e daí te tiraram o título. Hoje é uma coisa bem resolvida na tua cabeça? Extremamente resolvido. Eu acho que o que aconteceu? Na verdade... o concurso ganhou, né, notoriedade graças à minha participação em 2003 no reality show Big Brother, porque partiu da minha pessoa, assim, eu sempre quis, né, Márcio, desde que eu comecei minha carreira de modelo, a gente tem sonhos, então eu fui almejando, né, no decorrer, degrauzinho por degrauzinho, e na época
eu pensei em participar do Miss exatamente porque, né, tinha sido convidada também, mas não só por isso, pelo lado financeiro também, né, em questões de trabalhos e contratos. Só que no ano que eu participei do Miss Brasil, o concurso estava bem caído. Na verdade, as pessoas nem sabiam que existia ainda o Miss Brasil. Porque durante muitos anos ele tinha sido passado pelo SBT, era o Silvio Santos que apresentava, e ele deu uma parada, trocou-se a direção, e aí assumiu uma nova direção. Quando eu participei em 2002, um ano antes, em 2001, teve a polêmica com a Miss, que foi a Juliana Borges, por causa das cirurgias plásticas e tal. Ali deu uma movimentação no concurso, mas não estava sendo televisionado. E no ano que eu participei, em 2002, foi a Rede TV, quando a Rede TV estava recém começando, então não era todos os estados, eram alguns estados, eram 7 ou 8, não era a nível nacional como é hoje, né? Era bem no comecinho mesmo. Então o concurso, no ano que eu participei, rentavelmente eu não tive nenhum trabalho. Alguns trabalhos que eu acabei fazendo era de alguma coisa de patrocínio, então a gente não tinha remuneração, a gente era obrigado a fazer o trabalho em função do título, né? Algumas viagens, realmente, disso eu não posso me queixar. Eu fiz muitas viagens, conheci o Brasil em questão do concurso do Miss, né? Viajando como a Miss. E aí, não satisfeita, eu resolvi me inscrever no Big Brother, né? Partiu da minha pessoa, porque eu queria... não foi um olheiro? Não. E eu não conhecia ninguém também. E aí eu queria, porque exatamente isso. Eu disse, eu quero, né, financeiramente, né, posso ficar conhecida e continuar no meu ramo, que era modelo. Com isso eu teria muito mais trabalhos. E aí eu fui e falei com o pessoal da direção. Na verdade, quando eu falei, eles não queriam, eu disse, então tá, então a partir de hoje eu renuncio o meu título. Aí passou-se uma semana, eles conversaram melhor, porque a minha ideia não era só eu participar, a minha ideia era estar levando o concurso do Miss Brasil para a Rede Globo. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu entrei no BBB, todo mundo só falava, os holofotes era só isso, porque até então eram pessoas desconhecidas, sempre foi. Só que pelo fato do meu concurso, as pessoas não saberem que ainda existia, eu entrei como uma anônima, mas querendo ou não, eu era Miss Brasil atual. Algo que nunca na história, né, de uma Miss tinha acontecido, de uma Miss atual, em reinado, participar de um reality show de tamanha proporção, como foi o Big Brother. Mas aí eu fui, me inscrevi e eu não conhecia ninguém, né? Não foi por olheiro ou por indicação de alguém. E aí eu me inscrevi, fiz a ficha de inscrição e a minha fita de edição, que é os 10 minutos, né? Foi eu ganhando o Miss Brasil. Por isso, em 2003, foi criado o perfil de Miss no Big Brother com a minha participação. Então, assim, pós isso, aí depois vem esse problema do negócio de perder o título e tal, o que foi uma burrada, na minha humilde opinião, porque eu, como Miss Brasil atual e saindo do reality show com a proporção do que foi... Dava muito visibilidade, né? Eu fui capa do New York Times, eu dei entrevista para vários veículos de outras línguas, porque todo mundo queria saber qual é o problema da Miss, porque no meu ano foi o ano das polêmicas. Foi comigo no Miss Brasil, teve problema no Miss Universo, porque a Miss Universo, que foi a russa que ganhou, ela estava grávida e não podia, daí assumiu o Panamá. E na Espanha também deu problema, isso tudo no mesmo ano, foi o ano das polêmicas. E comigo aqui no Brasil. Não podia ser diferente, né? E, na verdade, o pessoal da Rede Globo queria estar passando, né, o concurso comigo, passando a faixa, porque essa foi a ideia, né, todo desse acontecimento. E aí, nisso, eles pensaram, e aí o pessoal começou a sair as matérias, e em vez deles aproveitarem isso... Acabou que daí não chegou a passar pela Rede Globo, mas aí a Band se interessou e hoje continua na Band. Realizado, né, pela Band. Agora eu tenho uma pergunta é bem pessoal. Josiane participa no terceira edição do Big Brother, né? Entre erros e acertos, não foi finalista, daí participa pela segunda vez na 10ª edição, né? O que Josiane não aprendeu ou o que ela deixou de fazer, né? Já tendo participado e tendo uma experiência que os outros não tiveram, por que tu acha que tu não conseguiu chegar até a final? Tu acha que tem essa coisa de já ter sido participante? Assim, se bem que o Marcelo, que foi o que tu colocou dentro da casa, acabou ganhando, né? Na verdade, eu falo que qual é o segredo para te ganhar o Big Brother? Muita gente pergunta isso.
Eu falo que não tem segredo, na verdade, eu acho que a pessoa que é mais transparente, mais ela, e consegue passar essa verdade, o público pega isso como o preferido, porque o jogo ele muda a cada semana. Quem é legalzinho, bonitinho, queridinho, numa semana, às vezes na próxima não é. Então vai muito do público, dos grupos que se formam. E eu sempre fui uma pessoa extremamente... Eu falo que eu não sou jogadora, eu sou muito coração. E nesse tipo de jogo, tu não pode ser coração, né? Tu tem que ser razão, pé no chão e jogador o tempo inteiro. Né? Mostrando, lógico, tu tentar ser o mais transparente possível, mas tu tem que jogar e tem que ter estratégia. Eu já não consigo, eu sou muito coração. E aí quando eu voltei em 2010, na 10ª edição, na verdade foram vários erros que as pessoas, não sei se sabem disso, mas na verdade quando a gente voltou, a ideia do Boninho na verdade era só dar uma mexida no jogo. Ele nunca imaginou que os protagonistas dos ex-participantes seriam, né? Seria o campeão dali, sairia Sim. o campeão dali. Era só para dar uma mexida, porque ele tinha certeza que nós ia ser espirrado na primeira semana. Sim. E era o que ia acontecer. A gente já entrou com a desvantagem, não com a vantagem. Por ter participado, a gente sabia mais ou menos o que funciona aqui fora. Forma casalzinho, né? Fica do lado dos bonzinhos, né? Sendo sempre o correto, nananã. Isso era uma coisa que a gente sabia, só que, é como eu te falei, posso fazer tudo certinho e eu não caí na graça do público. E quem vota, né, a grande maioria do público são adolescentes, né, são aquele público que fica em casa, que a maioria só estuda, ou às vezes, né, não trabalha, enfim. Porque o público realmente formador de opinião, que tá lá, que trabalha, não tem tempo de ficar em casa em coisa de votação, né. Então, é um público mais teen, que acompanha esse tipo de reality. E na 10ª edição daí era para entrar, né, tinham 5 grupos com 5 ex-participantes. O grupo que ganhasse traria o padrinho para dentro da casa. Se fosse uma mulher, ela chamaria um homem, né, o sexo oposto, e se fosse um homem, ele chamaria uma das meninas. E aí, para minha bênção divina, porque eu sou uma mulher iluminada, pura luz, pura luz, o meu time ganhou e eu voltei participando. E aí eu podia escolher um dos meninos entre o Rafa e o Dourado. E aí eu escolhi o Dourado por saber da história dele, por já ter feito algum trabalho com ele aqui fora, enfim, ele era gaúcho também. Então foram fatores que fez eu escolher o Dourado para voltar. E a gente entrou com desvantagem. Então na primeira semana, na verdade, o meu time e eu não seria, a gente ficaria imune, né? O meu time ficaria imune, teria imunidade durante uma semana e eu seria líder. Então, durante uma semana, eu tava tranquila, certo? Com o grupo que ganhasse. Só que com 2 dias o Boninho mudou isso. Durante com nós no jogo. No decorrer do... O que a gente sabia era isso. E aí, no decorrer do jogo, ele mudou. Com 2 dias, ele tirou a liderança e falou que teria uma prova do líder. Aí, de todo o grupo que seria imune, ele também tirou a imunidade, e aí o pessoal, na época, em 2010, na primeira vez, não existia redes, né, sociais. Já em 2010, né, o pessoal correu pro Twitter, os fãs tudo, xingando, como assim? O pessoal ficou tantas horas na prova, como é que vocês não vão dar imunidade? Pelo menos então que dê pra Fernanda, que foi a última, que ficou até o fim da prova e tal. E aí foi o que eles fizeram, só que antes de entrar no ao vivo, eles falaram pro público, né? Ah, gente, devido a isso, a gente vai imunizar a Fernanda, mas eles na casa não sabem. Eu passei a tarde inteira, né, pensando no meu discurso para imunizar a Fernanda, porque ela tinha ficado até o final da prova, e aí com isso, né, foi o que fez eu voltar para casa. E era um anjo só, então eu só podia dar para alguém, para uma pessoa. Eu disse assim, ó, nada mais justo, que foi a menina que ficou até o fim, eu vou dar para ela. E aí, quando o Bial entra no ao vivo, ele fala, a Fernanda tá imune, Josiane, para quem você dá o anjo? E o Dourado estava sentado na minha frente. Os outros meninos que também fizeram a prova estavam na lateral. E o Dourado bem na minha frente. Meu, eu não pensei 2 vezes, porque assim, de todas as pessoas em 2010 que estavam participando no BBB, o Dourado realmente, ele estava passando fome aqui fora. E eu sabia da história porque a gente conversou inúmeras vezes, até quando a gente entrou na casa. E eu não pensei 2 vezes, já que eu não poderia dar pra Fernanda, que foi que ficou, né? Ela ganhou a imunidade.
eu imunizei automaticamente o Dourado. E aí todo mundo que ia votar nele, porque ele saiu odiado da primeira vez que ele participou, acabou votando em mim, porque, né, eu era uma ex-participante, eu não merecia uma segunda chance, mas a partir do momento que eles botassem o pé pra fora como qualquer um até hoje, por isso, ó, fiquem de olho. Todo mundo, todo ex-participante, o sonho da vida dele é voltar uma segunda vez. Né? Um sonho que tu conseguiu realizar. Um sonho que eu fui a primeira a realizar. Imagina, quem sabe tu não vai ser a primeira a entrar na terceira vez, né? Lógico, não. E aí, né, o programa continuou e, pra graça de todo mundo, né, o Dourado veio a ganhar. E aí nós fomos os graças a ti também, né? Graças a minha, como é que é? Os anjos dourados. E agora, Josiane, para finalizar, tu é uma mulher que está sempre em evidência, a mídia está sempre muito atenta, né, a todos os teus passos, e tu vive um momento diferente, né? Eu vejo que tu é DJ, né? Percorre o Brasil inteiro, até no mercado internacional. E aí, o que tu pensa com relação a isso, né? Em 2010, eu sempre gostei de música, né, de música eletrônica e de música no geral, desde pequena. Eu tenho um tio que, inclusive, era disc jockey, né, que era o nome antigamente, mas sempre gostou de som. E eu, desde pequena, eu sempre fui ligada nessas coisas de ligar equipamento, metida mesmo. Pai, deixa eu ficar junto contigo que eu quero ver como é que liga. E sempre curti esse universo, assim. E aí, em 2010, depois de eu sair do BBB, eu tive um show bem no comecinho da Green Valley, onde eu fui num show do Tiesto. E eu, por sempre gostar de música eletrônica, né, quando eu vi a apresentação dela, eu disse assim, oh, meu Deus, era Réveillon. Sabe aquela coisa de energia que tu sente, assim? Quero fazer isso. Não, tu foi picado? Foi o meu, eu fui picada. E aí, em 2010, eu fui, hoje no total eu já tenho 5 cursos, mas faz 7 anos que eu sou DJ de música eletrônica, amo, acho que eu falo que não tem gente que ganha dinheiro fazendo música e tem gente que ama a música, e para as pessoas que amam música, esse é o universo que não tem fim, né? Acho que a gente fica se reinventando sempre. Gosto de viajar, tô sempre trabalhando, mas não só isso. Isso é uma parte legal também, que eu, por sempre gostar e estar sempre viajando e sempre se aperfeiçoando e tal. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode comentar aqui, tipo, é tudo glamuroso, né? Mas eu sofri bastante preconceito. E sofro até hoje. Nesse universo no universo de música eletrônica. Por quê? Por ter sido modelo? Não, exatamente. Do BBB? Exatamente pelo lado artístico e querer ser DJ, entendeu? Mas eu fui exatamente pelo lado certo. Nunca fingi que tocava, não sou tocadora de play, eu fiz curso para isso, sei o que estou fazendo. Vejo muita gente no mercado às vezes, mas eu também não falo mal, porque eu acho que cada um faz o seu melhor. O meu melhor sempre foi, porque eu sou muito perfeccionista, então eu não vou fazer uma coisa que realmente eu não esteja segura daquilo que eu estou fazendo. E fiz curso, toco muito mais fora do meu estado, adoraria estar tocando muito mais aqui. Mas aquela coisa que tá sempre viajando, né? A classe não se ajuda muito, então eu acho que a gente tem que ficar mais unido, porque a partir do momento que a gente se une, todo mundo consegue trabalhar. E eu acho que a gente tem que dar espaço para as pessoas que estão começando também. Hoje a molecada de 18, 20 anos tem DJs hoje fazendo sucesso, pelo Brasil inteiro. Eu gosto muito de tocar, sou suspeita, né? Então, abrindo espaço para a Josiane, ficam aqui, né, na finalização do nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, o agradecimento pela tua presença. Sempre bom. O Márcio é meu amigo de anos. Alguns, né? Caça talento. Na verdade, ele me descobriu antes de eu começar minha carreira de modelo, mas tem um carinho muito grande. É uma assim honra, como eu tenho por ti. É uma honra poder estar aqui, te dar essa entrevista, porque não é uma entrevista, né, gente? Isso aqui é um bate-papo. Faltou até umas... Até achei que ele ia fazer perguntas mais picantes, gente. Não, mas eu quis poupá-la, talvez, né? Pelo carinho que eu tenho por ela. Mas obrigada. Não faltaram oportunidades para tu retornar e a gente fazer algo mais picante. Hoje, atualmente, eu trabalho como instrutora de passarela. E DJ. Agora eu tô nos dois lados. Bom, experiência tu tem de sobra, né? Para passar para essas meninas pra que passar, preparar, né? Também as meninas que querem participar de concurso. Bem bacana. Fechei parceria com uma agência. E aí dou aula em Caxias, Bento Gonçalves, na Serra, né, Novo Hamburgo, e em breve teremos Porto Alegre também. Então essa é a
querida Josiane, linda Josiane de Oliveira. Ai, posso deixar meu Instagram pra galera, se quiser me seguir? Claro. Ai, gente, então, quero deixar um super beijão pra todo mundo. Cliquem, se inscrevam aqui na página, né, do Márcio. E quem quiser me seguir no Instagram é @JosianeMissBBB. O meu Twitter é o mesmo também, @JosianeMissBBB. Não, desculpa, errei. @JosianeMissBrasil. A louca. Aqui não lembra mais. Aqui não lembra mais, mudou o negócio. Serviço dado, então, essa foi a participação de Josiane. Nos encontramos no próximo programa. Tchau, tchau. Se você está assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe, comente e siga a nossa página. No YouTube, dê o seu like, siga o canal.